Olá, meus amigos e minhas amigas que estão me ouvindo, participam desse podcast comigo. Obrigado por estar aqui. E o assunto que eu queria conversar com vocês hoje é algo que faz parte da minha vida e eu acredito que possa fazer parte da vida de outras pessoas também, que é esse peso da expectativa que eu mesmo crio sobre mim sem que ninguém me cobre, né? Dentro dessa frase, né, tirando eh, mexendo nela, existe um eu que cobra e um mim que sente o peso. Como se dentro de nós houvesse uma parte que exige e a outra que tenta dar conta. E às vezes essa parte que tenta dar conta se cansa, se sente insuficiente. E o nosso corpo fica muito cansado, a gente fica exausto, né? Não corporalmente, mas mentalmente, aquele cansaço exaustivo. A gente não vê isso como um problema em si, mas é também um caminho de compreensão. Com o tempo, vamos contribuindo dentro de nós com uma voz que orienta e cobra, julga, e ela se forma a partir das experiências que vamos vivendo. É dentro de casa, com os nossos familiares, a escola, a sociedade. Ser um bom filho, uma boa filha, tirar boas notas, ser alguém melhor na vida, ser educado demais, evitar conflito. E aos poucos essas expectativas externas vão sendo internalizadas e passamos a escutá-las como se fosse algo totalmente nosso. E o ponto é que essa voz pode se tornar dura demais. Ela torna dura demais. Eu tenho até uma rigidez comigo mesmo, partilhando com vocês, é que eu me cobro muito se eu me atraso. Eu me sinto completamente desconfortável se eu me atrasar. Eu não tenho um problema direto com alguém atrasar, mas eu me cobro muito se eu me atraso, né? Eu tenho receio de chegar atrasado nos lugares. Que loucura. Porque ela cria um ideal de quem você deveria ser. E muitas vezes esse ideal é inalcançável e começa a comparar isso com o que você realmente é. E é justamente nesse espaço entre o real e o ideal que o peso aparece. Também vale olhar para este lugar com uma reflexão de que será que essas expectativas são minhas mesmo? Às vezes a gente se esforça para corresponder a uma imagem de querer ser suficiente, de ser reconhecido, de ser amado, de ser visto, ouvido, e sem perceber começa a viver tentando sustentar isso o tempo todo. E tem mais um ponto que é muito delicado, muito delicado. Por mais difícil que seja, essa cobrança também pode ter uma função. Ela pode dar uma sensação de controle, de direção, como se ao conseguir acertar nessas exigências, nessas expectativas, eu não não errasse mais, né, eu não entraria num lugar de erro, de rejeição e sairia de um lugar do vazio. E por isso o peso acaba ficando muito familiar. Em alguns momentos é mais fácil lidar com a cobrança do que com a incerteza de que não conseguiria ser exatamente o que eu quero ser. Mas aos poucos esse movimento abre espaço também para uma parte que sofre, o mim, né. E eu queria poder deixar uma reflexão sobre isso, que com isso o peso que a gente carrega possa parar de ser algo tão exigente, tão complicado, mas se transformar em um lugar de acolhimento e de compreensão. Mas como eu posso fazer isso? De que maneira eu posso fazer isso? Me ouvindo e me aceitando.
do jeito que eu sou, compreendendo que eu não sou perfeito e que eu consigo fazer o máximo que eu posso com aquilo que é me dado. Fica aí uma reflexão a vocês, um abraço, nos encontramos no próximo podcast e não esqueça de apertar o sininho para continuar nos ouvindo e conversando sobre. Até mais.